Abra sua Bíblia no livro de primeiro livro de Samuel. Hoje de manhã nós tivemos uma escola dominical que falou sobre os dons de poder, fé, cura e milagres, né? Ou operação de maravilhas. Algumas traduções diz operação de maravilhas, outros diz milagres. Eu quero que você abra aí primeiro livro de Samuel, capítulo. Acharam aí? Fica com esse texto aberto, porque eu vou ficar lendo alguns versículos. Então eu vou ler um versículo básico aqui. Um diz assim: Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. E aí, o versículo 5 diz assim: os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos, não têm mais fome. Até a mulher estéril, ela está se referindo a ela mesma, tem 7 filhos. Se eu não me engano, aqui no texto, cita só 5 filhos, mas aqui no cântico ela diz que foram 7 filhos. E aqui tinha muitos filhos, perdeu o vigor. Certamente ela está falando da Penina, né? Deve ter se acabado. E aí o verso 8: levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado dos príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, Ele firmou o mundo sobre elas. Se você lembra do primeiro texto que foi lido nessa noite, é tirado aqui desses versos, porque não foi Ana que se inspirou no salmista Davi. O salmo ali, 113, não diz em cima o nome do salmista, mas Charles Spurgeon, nos seus estudos, ele diz o seguinte, que o último salmo, o nome que está no último salmo, os salmos em sequência, até chegar ao outro nome, aqueles salmos pertencem ao que foi citado por último. Então o último ali foi Davi. Então aquele salmo é de Davi. E não foi Ana que se inspirou no salmo de Davi e compôs esse hino, essa oração. Mas ao contrário, foi Davi que se inspirou no cântico e na oração de Ana. Olha que coisa tremenda, hein? Isso é uma coisa tremenda. Meus amados, vamos aqui. Ana, qual é o contexto histórico, social, político que Ana está vivendo? Religioso. Ana está vivendo mais ou menos no ano 1100, 1150 antes de Cristo. Quer dizer, há 3.100, 150 anos atrás. O povo de Israel tinha chegado na terra da promessa, com a morte de Moisés, depois Josué. E os líderes que viveram aquele período da chegada na terra da promessa, tinham morrido. E o livro de Juízes termina de uma forma muito triste, dizendo: e surgiu uma geração que não conhecia o Senhor seu Deus. E diz assim: e cada um fazia o que bem queria, porque não havia rei em Israel. Imagina um país assim, em que cada um faz o que quiser, porque não havia comando, não havia um rei em Israel. Então o povo de Israel tinha entrado numa decadência espiritual. O povo de Israel tinha entrado numa falência econômica, política. Não havia mais líderes. De vez em quando eles confessavam, pediam perdão, depois de 40 anos ali sendo subjugados, escravizados,
Deus levantava um líder. Levantou alguns. Levantou Sangar, levantou Jefté, Otoniel, levantou Sansão, Gideão. Mas agora era temporário. Acontecia, vivia 15, 10, 20 anos de paz, de repente entrava de novo em decadência. Era só aquela liderança temporária morrer, Ulda, né? Morrer, a coisa desandava. Não havia uma coisa firmada, fixa. Porque o povo se voltou para a idolatria, juntamente com os seus sacerdotes. E agora o contexto imediato em que estava vivendo, esse contexto imediato de Ana, era o pior de todos. O livro de Juízes são 400 anos, muito difícil. Mas o momento de Ana é o pior momento. O momento de Ana é o pior momento na história em Israel, na época dos juízes. É um momento em que Eli era o sacerdote, mas perdeu o comando. Perdeu a unção, perdeu a graça diante do povo. Os seus filhos, que seria o substituto natural, eram 2 homens ladrões, adúlteros, idólatras, e que não tinha nenhum temor. Pensa numa pessoa sem temor. Eram esses 2 homens. Então, a perspectiva em Israel era a coisa mais horrível do mundo. Porque o governante tinha chegado a uma longa velhice e perdeu o comando. Porque se ele tivesse chegado à velhice, mas debaixo da unção de Deus, como foi Davi e outros homens de Deus, o próprio Samuel, era uma coisa, mas ele chegou ao final da sua carreira sem a unção de Deus. Isso é o mais triste. Nós temos que ter muito cuidado, vocês jovens. Não se preocupe como é que vai ser o começo de vocês, que uma hora vai dar certo. A gente tem que estar preocupado como é que vai ser o final. Como é que vai ser o fechamento da nossa história. E é essa a minha preocupação, né? Essa é a minha preocupação. Não é como é que é o nosso final, como é que nós vamos fechar. E o povo de Israel está numa decadência política, porque não tem governo. Social, uma miséria total, por quê? Porque as outras nações toda hora invadiam Israel e levavam tudo. A economia lá embaixo, eles viviam em estado de miséria. Viviam o tempo todo assustado. Porque a qualquer momento eles estavam dormindo, era invasão de outras nações. E olhava para aquela liderança, não vinha perspectiva. Os seus filhos, pior ainda. Pior. Né? E nesse instante, tem um homem que pertencia à família dos levitas, chamado Eucana, que servia ao Senhor fielmente. Tinha 2 esposas. Era uma cultura que Deus não criou essa cultura, mas eles adotaram. E todos eles pagaram muito caro por isso. E Ana era uma mulher que não podia gerar filhos. E no contexto cultural de Israel, era uma situação muito ruim uma mulher não ter filhos. Totalmente diferente dos dias de hoje. A mulher em Israel que não tinha filho, ela era vista como uma pessoa amaldiçoada, porque ela não deixaria a continuidade da geração dela e do seu esposo. Quer dizer, a hora que os 2 morressem, acabava a história deles ali. E toda mulher em Israel tinha a perspectiva que dela nasceria o Messias. Porque
porque eles esperavam o Messias a qualquer momento. Então era um vazio muito grande, era um vazio no casamento, era um vazio na alma dessa mulher, e além de tudo ela tinha uma inimiga, que zombava dela por causa disso. Ela já saía nas ruas e já sabia que os olhares das pessoas já era de zombaria. Mas essa não só olhava, essa difamava ela na cara. Essa humilhava ela mesmo. Mas Ana, ela faz um propósito com Deus. Hoje de manhã, quando eu estava meditando sobre a lição da escola dominical, que eu ministrei lá na congregação, nós estivemos na congregação, se puder, a hora que puder colocar a foto aqui, eu estava lá com a minha esposa, e eu ministrei lá o tema da revista Escola Dominical. Olha que igreja linda, irmão. Acabou de ficar prontinha, Taquaral, o pastor Natanael, naquela avenida principal. Olha que igreja linda. A igreja está linda, 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 linda. Olha aí. Graças a Deus, nossas congregações estão todas muito bonitas. Vocês têm visitado, amanhã mesmo temos 2 igrejas para ir, vocês têm acompanhado de perto. Muito obrigado. Então hoje eu ministrei, eu estava me preparando de manhã, e aí eu vim para a consagração aqui, para a oração. O Espírito Santo me falou para ministrar nessa noite sobre milagre, porque Ele queria fazer milagre aqui hoje. E curar nessa noite. E Ana, ela faz um propósito com Deus. Ela vê a situação da cidade, ela vê a situação do país, um país desgovernado, um país em estado de miséria econômica, um país em que a religião estava completamente em crise. Essa mulher faz um propósito com Deus. Senhor, se o Senhor me der um filho, esse filho vai ser para o Senhor. Ana teve uma visão de libertação de Israel. Olha que coisa tremenda. Ana enxergou a crise de Israel. Ana entendeu que Israel precisava de um homem de Deus, de uma liderança. E ela clama o Senhor e faz um propósito com o Senhor. Se o Senhor me der um filho, esse filho não vai ser meu, vai ser para o Senhor. Porque enquanto uns desprezam as bênçãos de Deus, como os filhos de Eli estavam desprezando, outros estão correndo atrás dessa bênção de Deus. E Ana, com essa visão tremenda, com esse olhar tremendo, ela entende que Israel precisava de um libertador, de um homem que desse o rumo para aquele povo, de um homem que libertasse Israel das mãos dos filisteus. Os filisteus foram os maiores inimigos e os mais fortes inimigos que Israel teve durante muitos anos, principalmente no período ali dos juízes até Davi. Porque aí depois surgiu as outras grandes nações, como a Síria e a Babilônia. Mas naquele período eram os filisteus. E Ana tem a capacidade de enxergar isso. E faz um propósito com o Senhor. Irmãos, Deus quer fazer milagre na minha e na sua vida, mas nós temos que ter propósito com esses milagres. Deus não vai fazer milagre para nós aparecermos. Deus não vai fazer milagre para a gente ficar aparecendo, para o sucesso ser nosso, não. Deus faz milagre na minha e na sua vida quando nós colocamos aquele milagre num propósito para a glória dEle e estabelecemos aquele milagre como uma missão diante do Senhor.
Esse milagre é para quê? É para a glória do Senhor. Fica fácil dele fazer. Esse milagre é para quê? Assim, é uma cura? Eu vou te curar. Mas você vai fazer o que quando tiver sadio? Vai desviar? Vai para o mundo? Eu estava contando um testemunho lá hoje. Um pastor, já pregou aqui, dando um testemunho quando ele foi missionário em Minas Gerais. Ele tinha um irmão jovem que aceitou Jesus numa cadeira de roda. E passados dias, ele cuidando, o pastor às vezes até passava na casa dele, era caminho, pegava ele, empurrava, levava para a igreja. E um dia, esse irmão falou: pastor, hoje o senhor vai orar, eu estou sentindo que eu vou ser curado. Vou levantar dessa cadeira. Aí o pastor falou: amém, vamos. Chegou lá na igreja, o pastor gastou os vidros de óleo, tudo que ele tinha na cabeça do irmão, pulou, gritou, falou em língua estranha, profetizou. O irmão terminou as orações, estava na cadeira. Aí terminou o culto, o pastor foi levar o irmão lastimando e tal. Aí o pastor falou assim: você foi... O que foi que aconteceu que você está na cadeira? Ele falou: eu tinha um amigo, nós dois brigamos, eu dei um tiro nele, pegou de raspão no braço, mas ele me deu um tiro, acertou a coluna. Mas eu vou falar uma coisa para o senhor, pastor: o dia que eu andar, eu vou matar ele. Então, o pastor podia gastar todos os óleos de unção que tem lá em Israel, que ele não vai levantar. Porque aquela cadeira é a salvação para ele chegar no céu. Então, os nossos milagres têm que ter um propósito diante de Deus. Eu quero um curso, Senhor, eu quero um curso, eu não tenho como pagar, não tenho como... Como é que eu vou chegar nisso? Deus vai fazer, mas você vai usar isso para quê? Para a glória de Deus? Ou quando você chegar lá, vai esquecer o que Deus fez na sua vida? Eu quero um carro, para quê? Eu quero uma bênção, para quê? Ana, ela disse: eu quero um filho. Para quê? Eu vou entregar ele na tua casa. E Ana, quando ela faz esse propósito, Deus ouve esse propósito. Porque Deus viu que era para a glória do seu nome. Deus viu que vidas seriam edificadas através daquilo. Claro que aquele milagre ia levar 20, 30, 40 anos para se concluir. Até aquela criança crescer, ser formada na casa do Senhor e se transformar naquele líder. Mas ela fez o propósito. A gente não sabe se Ana chegou a ver Samuel já como líder. Mas ela fez esse propósito com Deus. E hoje Deus quer realizar milagres aqui, mas quer ver o seu propósito, no seu coração, do milagre que Ele quer realizar na sua vida. E Ana fez esse propósito. Daqui a pouco, aquilo que era impossível aconteceu, que foi ter um filho. Mas ela não teve só um filho. Ela ofereceu um filho ao Senhor e Deus deu 6 para ela. Claro que ele também era dela, mas ela se despediu dele logo. Mas Ana ofereceu um filho ao Senhor, o Senhor deu um troco de 6. Você nunca vai ter prejuízo de oferecer a sua vida na casa do Senhor. Você nunca vai ter prejuízo de criar os seus filhos na casa do Senhor. Você nunca vai ter prejuízo de oferecer os seus bens ao Senhor, colocar à disposição do Senhor. Pelo contrário, quando você se propõe a cuidar dos filhos de Deus, Deus se propõe a cuidar dos seus filhos. Quando você se propõe a cuidar da casa do Senhor, Deus se propõe a cuidar da sua casa.
E o impossível aconteceu. Passado um ano depois da palavra do profeta, do sacerdote que a princípio interpretou ela como bêbada, ele, tadinho, estava passando uma fase tão difícil que até para discernir o choro e as orações da pessoa, ele tinha dificuldade. Ele interpretou que ela estava bêbada. Ela estava angustiada, triste, chorando aos pés do Senhor. Mas mesmo assim ele profetizou, e como um homem de Deus, a sua palavra cumpriu. Ele disse, vai para casa que o Senhor já deu a resposta. E o impossível aconteceu. Uma mulher que não pode ter filhos, teve filhos. Não sei se vocês lembram aqui, uma irmã lá da congregação de... Meu nome é aquela mais distante, você teve lá segunda-feira. Guandu do Sena. Ela veio aqui, numa ceia de domingo de manhã, trazer a criança para consagrar, porque ela era estéril, ela não podia ter filho. Eu orei por ela e Jesus curou ela, e ela trouxe aqui a criança para ser consagrada. Nosso Deus é o Deus do impossível. Jovens, moças, rapazes, adolescentes, o nosso Deus, o Deus que você serve, que você ainda não conhece Ele muito, você está num processo de conhecer o Senhor como Samuel. A Bíblia diz assim, quando Deus falou a primeira vez com Samuel, ele ainda não conhecia o Senhor. Vocês estão num processo de conhecimento. O primeiro conhecimento de vocês é através dos pais, da infância, escola dominical, mas vocês vão ter experiências tremendas com o Senhor. Igreja, diante de tudo que é negativo, Deus tem coisas impossíveis para você e a sua casa. O nosso Deus é um Deus que cura, o nosso Deus é um Deus de milagre. Nosso Deus ainda continua curando enfermidades, continua operando sinais e maravilhas no céu e na terra, como escreveu o rei Dario. Ele disse, olha, o Deus de Daniel é aquele Deus que opera sinais e maravilhas lá no céu, onde Ele mora, no seu trono, mas opera sinais e maravilhas aqui na terra. Esse é o seu Deus, que você veio aqui hoje adorar. Você não pode sair daqui sem um milagre, sem uma bênção, porque Deus te trouxe hoje aqui para fazer algo extraordinário e deixar algo aí na sua mão, uma bênção na sua casa. E enquanto eu vou ministrando aqui, você pode ir falando aí com o Senhor, orando e dizendo, Senhor, olha, eu estou com essa causa aqui, e é hoje que o Senhor vai começar a resolver esse negócio. Porque é uma noite que o Senhor tem reservado para abrir porta e fazer milagre e curar. Os milagres do Senhor não cessaram. Irmãos, é inacreditável. Teólogos, pastores, igrejas que pregam que os sinais cessaram. E agora? Não, é só pregar sobre a salvação, só isso está bom. Não. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Infelizmente, tem gente que faz o contrário. Em vez dos sinais seguirem ele, é ele que está seguindo sinais. Quantas irmãs, quantos irmãos eu vejo correndo atrás de sinais? Não, a Bíblia diz o contrário, que você vai andar e os sinais vão te seguir. Que sinais são esses? É cura, é milagre, é coisas extraordinárias. Ana experimentou isso no pior momento da história de Israel. Ah, pastor, as coisas estão tão difíceis. É nesse momento que o Senhor faz um milagre, sabe por quê? É porque nesse momento é que o nome dele é exaltado e glorificado. Ora, Deus abrir porta de emprego lá na Suíça não é milagre. É milagre? Não, lá está faltando funcionário. Está faltando funcionário. O nosso Deus é um Deus que opera milagres. É onde a coisa está esquisita. É onde as portas estão fechadas.
É onde ninguém mais está acreditando em mais nada, que o nosso Deus entra com o seu poder. É aí que Ele entra mostrando e dizendo aquilo que Ele falou a Moisés, quando Moisés disse: mas quem é que eu vou dizer que está me enviando? Ele diz: diga que eu sou, está enviando. É nessa hora que Deus entra dizendo: eu sou o teu Deus, eu sou o Deus da tua casa, eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus do teu casamento, eu sou o Deus da tua família, eu sou o Deus que curo, eu sou o Deus que abre a porta, eu sou o Deus que fecha a boca dos leões. Ah, pastor, e as lutas? As lutas Deus sabe o porquê que Ele deixa. As lutas nos faz orar, nos faz precisar dos outros. Coisa está boa demais, a gente olha para os outros assim meio por cima. Quando a coisa está braba, você vai para os pés do Senhor, olha para todo mundo na mesma altura. E Deus reservou essa noite para fazer comigo e com você como fez com Ana. E o mais maravilhoso aqui, que Ana, quando aconteceu o milagre, que nós já conhecemos a história, Ana começou a adorar o Senhor. E ela reconheceu e disse: Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para sentar entre os príncipes. Irmãos, nós precisamos reconhecer de onde o Senhor nos tirou para Deus operar milagre na nossa vida. Tem gente que não reconhece nada. Tem gente que não reconhece nem o que seu chefe fez por ele, não reconhece o que a irmã fez, o que o irmão fez, o que um departamento fez. Tem gente que não reconhece nada. Quanto mais Deus que ele não está vendo. Ana, a primeira coisa que ela fez foi reconhecer que ela estava no pó. Eu estava no pó, mas o Senhor foi lá e me tirou do monte de lixo. Nós temos que reconhecer e lembrar da onde o Senhor nos tirou. Nós não podemos esquecer da onde o Senhor nos tirou. E ela diz: me tirou do monte de lixo e me fez assentar ao lado de príncipes. Sabe por quê? Porque ela já sabia que seu filho ia ser um príncipe. Ela já sabia que o seu filho ia ungir reis em Israel. Ela tinha essa fé que Deus estava levantando do seu ventre, era um príncipe que tinha chegado em Israel. Por isso que ela diz: me fez assentar entre os príncipes. Por quê? Porque através do filho, do seu filho, ela estaria entre os príncipes. Porque o seu filho que ungiu Saul, foi o seu filho que ungiu Davi. E ela ficou entre os príncipes, porque o seu filho estava ali orando e ungindo esses homens. E o principal rei da história de Israel, que é o maior símbolo de Jesus Cristo, escreveu um salmo. Usando as orações de Ana. Olha que coisa maravilhosa. O Salmo 113, que é um dos salmos que eu mais medito. E um jovem aqui disse: pastor, vou ler um salmo porque o senhor gosta de salmo. E gosto mesmo. Eu leio o salmo 2 vezes por ano de joelho, tanto que eu gosto. O salmista usa as suas palavras, porque Ana, ela viu o milagre de Deus na sua vida. E a Bíblia diz uma coisa linda que eu preguei aqui há pouco tempo: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu posso dizer assim: o Deus que está aqui hoje em Bangu, para operar milagre na sua vida, é o mesmo Deus de Ana, lá de ontem. Ele é o mesmo Deus que está aqui hoje. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia. Você vai escolher uma pessoa e você vai orar por milagre na vida dessa pessoa. Você não vai orar por outra coisa não, você vai orar por milagre. Ô jovem, você pode até falar para um amigo seu, uma amiga sua:
Escolhe uma pessoa só. Eu vou até pedir, não escolhe 3 não, escolhe um, sabe por quê? Para você fixar a oração. Fala, Senhor, o milagre é hoje na vida do teu servo. Milagre é hoje. Né? Você vai orar agora e dizer, o milagre é hoje. Ô João, ora aqui com ele aqui, com esse irmão aqui, o Sérgio. O milagre é hoje. Você pode falar para essa irmã ou para esse irmão, falar, olha, ora por mim que eu estou enfermo. E essa enfermidade, o Senhor vai arrancar hoje. Você pode falar, olha por mim que eu estou desempregado, eu preciso de um milagre, eu preciso sustentar minha casa. Ore por mim porque eu preciso de um documento sair. Mas faz um propósito com Deus nesse documento, irmão. Quantos testemunhos você tem escutado aqui e você não faz um propósito? Que dureza de coração tremenda. Faz um propósito com Deus. Deus fez um milagre na vida de Ana porque ela fez um propósito. Ela falou, meu filho vai ser teu filho na tua casa. Aleluia. Aleluia. Faz um propósito de você servir mais a Deus. Senhor, nessa noite eu quero fazer um propósito. Eu quero me dedicar mais na tua casa. Eu quero ajudar um departamento. Eu não vou mais ficar quieto aqui no culto, não. Eu quero somar. Faz um propósito com Deus hoje, que você vai ver o milagre acontecer, o milagre de Ana, porque o Deus de Ana está aqui hoje. O Deus da mãe do profeta Samuel está aqui hoje. Ele é o meu Deus, é o teu Deus, é o Deus da Bíblia. Escolheu aí? Se não sabe o nome, pergunta o nome. Para quê, pastor? Você vai orar citando o nome da pessoa. Não deixe de orar citando o nome, não. Está aqui a Joana, está aqui o Pedro, está aqui o Paulo. Senhor, é noite de cura, de milagre. Deus de milagre, Deus da Bíblia, Deus de Ana, Deus da mãe do profeta Samuel, Deus de meus avós, Deus de meus pais, Deus dessa igreja, Salvador Jesus Cristo. A cada noite o Senhor tem um propósito aqui nesta igreja, nos nossos cultos. E o Senhor nessa manhã me avisou que tinha um propósito aqui nessa noite, de cura, de milagres extraordinários. Assim como Ana sorriu, o Senhor vai fazer a tua serva sorrir. O Senhor vai fazer o teu servo sorrir. Senhor, essa doença, que a doença caia agora por terra. Que o Senhor entre com milagre na saúde do teu servo. Que o Senhor entre com milagre na saúde da tua serva. No nervo, nos músculos, nos ossos, no sangue. Entra com o milagre da cura agora na vida do teu servo. Arranca essa enfermidade. Entra com o milagre na vida da tua serva. Arranca essa enfermidade. Senhor, Tu não és o Deus que só cura, mas Tu és o Deus que faz milagres extraordinários. Senhor, a porta que está fechada para o Teu servo e Tua serva, segundo o propósito do coração do Teu servo e da Tua serva, entra com a Tua chave hoje e abre essa porta. Entra com a Tua chave hoje e abre essa porta. Esse documento, Senhor, que não sai, mexe nesses papéis hoje. Que o Senhor envie os Teus anjos para mexer nessa gaveta, nesse documento. Senhor, esse marido, salva. Esse filho, essa filha que não quer voltar para tua casa, salva, quebra hoje as correntes. Salva essa moça, salva esse rapaz. Senhor,
Vai derramando aí o milagre na vida do teu povo. Vai derramando o milagre aqui no púlpito, sobre o coral, sobre a orquestra, sobre os obreiros, obreiras, sobre o teu povo. Vai derramando o milagre aí na vida dos adolescentes, das adolescentes. Vai derramando o milagre na vida das moças, dos rapazes. Vai derramando o milagre na vida dos teus servos, das tuas servas. Vai derramando o milagre aí na casa do teu servo, da tua serva. Vai derramando o milagre, Senhor, na vida desse casal. Senhor, eu sei que o Senhor está fazendo coisas tremendas aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu creio no teu poder, no teu milagre, na cura, em nome de Jesus.